Filosofia iluminista. Bora falar um pouco desse movimento que aconteceu lá no século XVIII, foi o pináculo da modernidade e consolidou todos esses conceitos que a gente vem arrastando de lá até hoje. Para falar de iluminismo, a gente tem que ter em mente, então, que esse movimento foi fortemente influenciado pela Revolução Científica, que não necessariamente começou no iluminismo, mas veio a culminar nele. E aí, dentro da filosofia, vai existir um movimento muito forte de tentativa de aproximação das ideias filosóficas com as ideias científicas. Então a gente vai tentar juntar filosofia e ciência numa coisa mais orgânica, numa coisa mais conjunta. Por quê? A Revolução Científica ela vai protagonizar diversas rupturas com as tradições, incluindo as tradições filosóficas. De uma outra forma, eu posso colocar que, se antes existia dentro da filosofia uma passividade, uma contemplação do mundo, com a chegada da Revolução Científica, com o início aí da modernidade, a gente vai ter uma necessidade de ser muito mais ativo na observação desse universo. Eu não posso mais ser um ser contemplativo como eu era no medievo, como eu era na antiguidade. Agora, durante o período iluminista, durante a modernidade, por conta da Revolução Científica, tudo está ao caos e eu preciso ser um ser ativo, não mais um ser contemplador. Para tanto, a gente vai ter justamente essa filosofia que vai buscar agora não mais no divino, não mais numa coisa metafísica as explicações do mundo. Vamos tentar buscar agora uma explicação muito mais pautada pela realidade, pela empiria, uma tentativa de explicação muito mais do real do que daquilo que é propriamente metafísico. Assim sendo, essa revolução científica vai conduzir a uma primazia da razão. Eu consigo então resumir o iluminismo dentro da filosofia dizendo que a filosofia iluminista ela preza pela razão. Eu tenho uma primazia da razão sobre todos os outros referenciais. E aí quem que consegue sintetizar tudo isso muito bem? Um sujeito chamado Immanuel Kant. O Kant, ele vai ser o cara que vai ser quase o espírito da época. Ele vai ser o cara que vai conseguir arrastar, conseguir englobar todas essas ideias, todos esses ideais iluministas e personificar isso de maneira filosófica. Ora, Immanuel Kant vai protagonizar vários movimentos que vão aí alterar, que vão aí corroborar para uma mudança significativa no modo que a gente vê o mundo e particularmente no modo que a gente vê a filosofia. Então, ele vai ser um sujeito central quando a gente fala de teoria do conhecimento, ele vai ser um sujeito central quando a gente fala de ética, ele vai ser um sujeito central quando a gente fala até de política. E aí, indo para esse caminho, indo para essa política, o iluminismo ele vai ser uma peça fundamental, um movimento muito capital no rompimento, na ruptura do Estado com a Igreja. Por quê? Antes a gente tinha uma sociedade estamental. E o que era o estamento? Se liga só. Na sociedade do medievo, na sociedade que precedeu esse movimento, que precedeu a Renascença, que precedeu o Iluminismo, a gente tinha uma sociedade que não era dividida em classes sociais como a gente tem hoje, ela era dividida em estamentos. O estamento era o local, aí, a parte da pirâmide que você vai nascer e a parte da pirâmide que você vai morrer. Você não tinha mobilidade social dentro do estamento. Então, por exemplo, supomos que você é um camponês e você se dedica muito, cara. Você se dedica muito, você acorda cedo, trabalha, se mata para ganhar dinheiro, você faz toda uma função, você trabalha por 13 camponeses. E ainda assim, o que você vai ganhar com isso? Você vai enriquecer? Não, você vai ser um camponês cansado, é isso que você ganha por trabalhar. Então, na sociedade do estamento, eu não tenho essa mobilidade social. O nobre, ele vai continuar nobre, o plebeu vai continuar plebeu. E aí eu vou ter essa união da nobreza com o clero. Então, o clero, independente do que aconteça, eu continuo sendo parte de um clero. Nesse sentido, clero e nobreza não perdem os seus privilégios e o terceiro estado não consegue esses privilégios.
essa força de Estado e Igreja era unida, porque eu vou ter em alguns Estados-nações que vão se formar, eu vou ter o rei enquanto enviado de Deus na terra. Então eu vou ter uma união do Papa com o rei, eu vou ter inclusive muita treta por conta disso. Se você vai lá na história e pega a França, pega a Inglaterra, você vai ver que dá mó B.O. esse rolê aí. Então, o iluminismo ele vai corroborar essa separação, essa ruptura entre o Estado e a Igreja, enfraquecendo assim ambos. E aí, adentrando um pouco mais na política, a gente vai ter, a partir desses enfraquecimentos, uma crítica ferrenha, uma crítica muito aguerrida ao absolutismo. E aí eu vou ter vários nomes dentro do iluminismo que vão propor uma visão muito mais progressista, uma visão muito mais libertária, ou em certos casos até libertina, da filosofia da política. E aí posso citar alguns, como Voltaire, como Montesquieu, como Rousseau, como o próprio John Locke. Então a gente vai ter toda essa galera aí protagonizando uma mudança dentro do cenário político europeu principalmente. Então tudo isso a gente tem que ter em mente também que é uma visão muito eurocêntrica. Fora da Europa, o iluminismo até acontece, mas ele acontece muito mais como um movimento político atrelado à Europa do que um movimento filosófico autêntico, que nem foi na própria Europa. Então todos esses nomes que eu falei giram praticamente em torno da Inglaterra e da França, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí. Bom, então para a gente resumir, ó, a filosofia iluminista ela se passa no século XVIII, ela se passa durante um período que a gente chama de modernidade, ela é caracterizada pelas rupturas decorrentes de um processo maior que foi a Revolução Científica e essa revolução vai inspirar muito a teoria do conhecimento dentro da filosofia. Essa teoria do conhecimento vai levar a uma abordagem da realidade diferente da abordagem que a gente tinha anteriormente. E isso vai culminar na prática numa crítica ao absolutismo, vai culminar na prática em várias revoluções, como por exemplo a Revolução Francesa ou a Revolução Americana. Espero que você tenha gostado, tem mais conteúdo para complementar isso no nosso blog e a gente fala muito sobre Kant, Voltaire e toda essa galera em vários outros vídeos. Então se inscreve aí, curte o vídeo e tchau!